Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Beatriz Leitão, espero que se encontrem todos bem. Vamos dar ao início então ao nosso webinar. E começo por agradecer a presença de todos os participantes, dar-vos as boas-vindas e agradecer principalmente aqui a presença dos nossos oradores hoje, dos nossos palestrantes, e agradeço a vossa presença, dando também aqui as boas-vindas ao Dr. Paulo Lopes, Presidente da Direção da API, ao Dr. Miguel Moraes, Diretor da Internacionalização da Science Group, ao Dr. Luís Costa, Delegado da ICEP em Xangai, e ao Mr. Pucci, Chief Representative for Europe. Obrigada a todos pela vossa presença e para dar início à nossa sessão, passo a palavra ao Dr. Paulo Lopes. Muito obrigada. Muito obrigado a todos os que tiraram um bocadinho do seu tempo para assistir a este webinar. Não sei se todos os participantes têm uma ideia daquilo que é o trabalho da API, da Associação de Ação para a Internacionalização. É efetivamente a associação que está a promover este projeto ligado às tecnologias de informação nos mercados asiáticos. A API, é uma associação multissetorial, mas que efetivamente a área das TIC tem sido uma das que tem trabalhado de forma a que consigamos, em conjunto, como setor, promover a internacionalização. Temos feito inúmeros eventos e ações de qualificação, estudos nesta área, para aí desde 2017 que temos feito projetos consecutivos na área das tecnologias. Tivemos um projeto que foi o ecossistema DX, muito ligado àquilo que eram as tendências de consumo no online. Depois também avançámos para o blockchain, onde fizemos um projeto também com vários webinars, com um evento muito de grande dimensão na zona de Aveiro, também sobre o tema. E este projeto, TISOA, é de facto um projeto vocacionado para oportunidades de internacionalização das empresas portuguesas. A API, para nós, é muito importante esta palavra dos negócios, de concretizar negócios. Nós sabemos que não fazemos negócios pelas empresas, mas efetivamente todo este projeto tem como objetivo dar informação, contribuir para que todas as empresas possam, pelo menos, tentar perceber se existem oportunidades para aquilo que é os serviços e os produtos das mesmas, nestes mercados. O projeto abrange, como já referi, mercados asiáticos, mais especificamente mercados como a China, que vamos hoje falar, mas também Índia, Filipinas, Malásia, Singapura, Hong Kong e Indonésia. Neste momento temos a equipa num dos mais relevantes eventos na Ásia de tecnologia, a recolher informação, a recolher contactos, a estabelecer parcerias para que de facto ao longo do projeto nós possamos chegar às empresas com mais informação. Eu tenho aqui uma breve apresentação que eu penso que já estarão a ver. Pronto. Este projeto, em particular, Beatriz, confirma-me só, está a apresentação? Sim. Ok. Sim. Portanto, este projeto, a nossa associação, portanto, como é que nós apoiamos as empresas? Além de desenvolver este tipo de projetos, nós também temos uma equipa vocacionada para a concretização de negócios individuais. Portanto, nós ajudamos, nós somos quase um braço dos departamentos de internacionalização. Às vezes, de algumas empresas, somos o único departamento de internacionalização que elas têm, mas efetivamente promovemos reuniões, promovemos propostas comerciais, promovemos a concretização de negócios.
Depois, com isto, também temos os apoios comunitários, onde damos um apoio muito grande àquilo que é a elaboração e acompanhamento e execução das candidaturas, um ponto muito importante. Portanto, nós apoiamos a própria execução, temos capacidade de equipa para ajudar a executar e a concretizar os objetivos. Fazemos missões empresariais, feiras. Brevemente vamos lançar o nosso plano para 2026 e temos também a área de estudos de mercado e marketing internacional, na qual também conseguimos dar um forte apoio às empresas. Indo a este projeto, portanto, ele neste momento é a primeira ação visível, por assim dizer, do projeto, mas ele já começou há alguns meses atrás. Portanto, já estamos a desenvolver e é isso que hoje aqui já vamos apresentar estudos, fichas de mercado, na qual vamos apresentar aquilo que são as características dos mercados, aquilo que são players, aquilo que são oportunidades. Vou deixar isso para o Miguel, que irá fazer essa apresentação e esse detalhe. A mim, cabe-me aqui só, passando aqui um bocadinho à frente, chamar-vos a atenção para os próximos webinars. Portanto, vamos fazer um por semana, são webinars muito rápidos. Então, neste sentido, vamos ter dia 16 um webinar dedicado à China, no dia 23 à Índia, no dia 30 às Filipinas, no dia 6 Malásia, dia 13 Singapura, dia 20 Hong Kong e dia 27 Indonésia. Portanto, são estes os mercados que nós estamos a estudar, são estes os mercados que nós estamos a retirar informação para vos dar a oportunidade. Não ocupo mais tempo, deixo o tempo para quem realmente está no mercado, conhece o mercado e que vai transmitir a informação que todos vieram aqui à procura. E nesse sentido, passo a palavra ao senhor, ao Mr. Jibu. Thank you so much You're to welcome. join us. And he will present some characteristics of the market and talk about the market to give us more information, to give us more a new perspective of the market. Thank you so much, Mr. Jibu, for your presence. You can start your presentation. Please allow me to share. Of course. I have to stop. Okay. Yeah. Thank you for this opportunity sorry, I try to look at my file. Then somehow it disappeared. Okay. Okay. All right. Can you see my PPT? Yes. Is everything good? Yeah. Everything good. Hello, everybody. My name is Jibo. This is an appropriate name in Chinese order. So last name is J.I., first name is B.O. I have been a friend of Portugal for many years, more than 15 years. I have done a lot of media interview and speaking major conferences all across Portugal, from Lisbon to Porto to Prague and to many other places. So I always, whenever I receive an invitation from Portugal, I always accept. So thank you very much, Paulo, for this opportunity. So today I wanted to share with you some Chinese perspective on your industry. So I wanted to share the overview of China's IT, shared service outsourcing, and AI. So the organizer did not ask me to share about AI, but we're in the age of AI. So it is inevitable to touch the basis of AI, and also it has a huge relevance to your industry. So let's go. So I'm going to talk about the current IT market characteristic and trends, and also ecosystem and the main players. And third, I will talk about key subsectors and the market strengths. And fourth, I will talk about foreign IT SSO
opportunities in China. I think this will be very relevant to you as you're considering to crack into the Chinese market, at least some of you. And then I will talk about the recent AI development status and trends. And finally, I will talk about compliance and the regulatory requirements. So let's go. So current IT market in China is very promising. It's a growing market, and with a 12%, growth CAGR, and currently in last year reached to 168 billion US dollar, and we anticipate by 2030 it's going to reach 322 billion US dollars with a CAGR somewhere between 13% to 15%, and this growth is which is about 3 to 5% currently. I hope this year we can reach about 4.5%. And so you can see that the growth in the IT sector is very substantial, and it outperforms versus the other sectors. So ITO dominates, while BPO and KPO see rising proportions. In terms of region, we see the huge growth in the Yangtze River Delta region. So this Yangtze River is actually a long river. It's a mother river of China. In this delta, the Yangtze River Delta, basically before it's reached to the sea, including Shanghai, Jiangsu province, Zhejiang province, etc. This is a huge economic zone. We see a very big leadership here in the IT industry. And then the Beijing, Tianjin, Hebei, these are three trial sort of city areas. We see also huge potentials. And then finally, the Pearl River Delta along the Pearl River regions, including Guangdong province and Guangzhou and Shenzhen, etc. This is also a huge growth areas. So they contribute to 70% of the market share. So if you're considering going to China, these three areas is absolutely the important consideration for you, because that contributed to the major, Chinese IT industry. And in the Yangtze River, particularly in Hangzhou, we see Alibaba. Alibaba has Ali Cloud there. And we also see the Tencent Cloud is from here. Baidu Cloud is from this delta, this region. So you can see how it's located. China IT market trend, number one, high value transformation. The country is moving to high value driven IT solutions. And second, domestic demand upgrade. We see a lot of infrastructure upgrading. Chinese are very much emphasized on the infrastructure. So in the IT industry is no exception. So you see as the country developing further, there's a lot of demand in terms of upgrading the IT infrastructure. And third, global layout. The China is expanding globally. So there's a lot of global play in that. And finally, ESG integration. So bring the clean tech into different sectors, and that also require the IT ESG integration into the practice. So China has a carbon neutrality goal set up by the country as a target, and the country is working towards that. Unlike some other country, doesn't really practice it, but China determined to meet that goal of the carbon neutrality and carbon goal by 2030 and 2060. So IT SSO ecosystem and the main players. The main enterprise players include, for domestic leaders, perhaps you're familiar with the Neusoft Group and Chinasoft International and Pectoral Age. And there are also a lot of international players, IBM, Oracle, Accenture, Capgemini, and also some other companies has been dominating in China for many decades. It's not a recent event. And in this cluster, which I explained to you, those delta region, including also emerging highlands of Chengdu and Xi'an, Wuhan. Chengdu is middle of the China. Xi'an is also in the middle of China towards the west.
And these three areas are very growing very fast and booming. So they are places that are emerging. And the key institutions from the regulatory research, we have Ministry of Commerce and also CAICT, which is the China Academy of IT Information, and C stands for the communication, and the T stands for technology. Yeah, and also CSIA. So the China Software Infrastructure Software Industry Association. And then we have talent support from Tsinghua University, Fudan University, Zhejiang University, all those leading universities. Tsinghua University is widely considered to be the Chinese MIT for the matters. So SSO met needs and pain points in China. So first, lightweight outsourcing services for small and medium-sized enterprises is on the rise. There's a lot of need for those small companies, but are often ignored and neglected. So it's a great opportunity to meet those needs. And second, industry customized in-depth solution. So currently, lack of the customized in-depth solution, for instance, in the hospital, in the financial industry, they need a lot of industry-specific customized, IT solutions, but somehow it's not fully met. And because also it's also evolving. Third, special security and compliance services, particularly in the banking sector, there's a lot of strict security requirement and compliance requirement, which is not quite met. And outsourcing lending service for emerging technologies. So for some emerging technology like IoT, like AI, so these services are not quite met because they're emerging and people are trying to figure out. And finally, down-tier market localization. Down-tier market usually means a relatively smaller regions. For instance, in China, you have the first-tier city, second-tier cities, third-tier, fourth-tier, fifth-tier. So the first-tier and second-tier are very well taken care of, but third-tier, fourth-tier, fifth-tier, those are relatively smaller cities. When we say small city, it could be, let's say, 3 million population, 2 million population, 1 million population. So that's considered to be down-tier market. In terms of localization services, not quite there yet. Foreign SSO opportunities in China. First opportunity, digital transformation demand is spiking. So there's a huge need for the digital transformation in many different sectors, particularly in the traditional sector like manufacturing. China is a world factory. So there's a lot of manufacturing site need to be upgraded. So there's a huge need for that. Particularly small, medium companies, they are unable to sort of to afford the big price ticket by some of the large firms. So that's an opportunity for relatively smaller players, so maybe from Portugal, to participate in that. And second, significant technological advantages in high-end fields. So there's a lot of field like aerospace in the high rail and a high speed train system. They have a lot of sort of opportunity there to participate, particularly when Portuguese companies can bring some know-hows and special technologies to help to support that. And finally, stable collaboration demand for foreign-funded enterprise. The Chinese government have set aside funding for foreign, the enterprise to help, because it is out of national interest to have the technologies and know-hows to come to China to really help to provide solutions that the Chinese firm is unable. So I will share some examples later where Chinese companies are actually working with the large with other foreign companies to provide joint solutions for that. So that's the opportunity. For challenges, there's intensified local competitive pressures. The Chinese companies are now able to do a lot of things. They're able to compete with better price, able to compete with better local knowledge for that.
And second, rising policy compliance costs. Obviously, the Chinese regulation to some extent keep changing, so that require a lot of follow-ups in terms of compliances, and so that is quite sometimes a cost to follow up, to catch up. And geopolitical risk impact, we know we're living in a world of uncertainty, particularly given the policy changes from the United States, which impact the European Union's attitude and towards China, and also the whole global geopolitical sort of risk is on the rise. So this is a challenge. I don't need to elaborate further. So strategies for small, medium-sized foreign IT SSO entering into the Chinese market. First, accurately position the subdivision track. I would advise you to focus on high value driven sort of sectors and subdivisions, such as medical and such as finance, such as the telecommunication, such as the high speed train system. And second, build on asset light operation models using some existing Chinese platforms that you don't need to reinvent the operation models, so that you can have relatively, sort of asset light mode in terms of operations. For instance, the Baidu itself has the platform, and Alibaba has platform, and Tencent also have its own platform. So you can work with them, build upon the platform, and leverage the sort of user bases as well. And third, strengthen the transparency of service processes. The Chinese are very much emphasized on that. They would like to see your progress. So particularly as you build the code, write the codes, and they should be able to see it. And as you do that, so using certain platform that you can actually address that issue, so that you can share the transparency with them. And finally, the compliance and local adaptations. Make sure that you adapt the local practice. You understand you can actually hire people from China. That's the beauty of that. China has a lot of IT individuals. They're very smart. They work very hard. I always say that, why not build a company in China and using your own culture and your technology, but they hire local people, because China has about 33% of the world's STEM workers, and they're very well trained, highly educated, highly motivated, and they're willing to really work very hard towards that. So you don't really need to bring all your staff over. So foreign ITSO case study, for instance, Infosys, it's an Indian company. They heavily localized, and they invested $150 million in 2016, build the Zizhu Park in Shanghai, which is the largest single investment by a foreign IT company in China, with a capacity of 8,000 people, making it its largest development and delivery center outside of India, and create a digital solution for international company running business in China by adapting cutting-edge IT technology and a local business environment, and help the Chinese company to build an IT system to support their global expansion. Huawei, Ping An, etc. And Accenture, they localize the ecological collaboration and the vertical industry innovation. And the Accenture has developed localized tools such as Salesforce AI accelerators and migrate suites based on the Alibaba cloud platform, Ali Cloud platform, to help Chinese enterprise quickly connect the cloud services and AI capabilities, and focus on local social responsibility practices as well. And NTT Data, it's a Japanese firm, and they achieved the breakthrough in localization by integrating local operating system, focus on recruiting technical talents from China and Japan to improve customer satisfaction. And current, AI, I want to talk a little bit AI. So technologically speaking, as of April 2025, the market size of AI is about $50 billion with a CAGR of 18%. That's really astonishing. And China has the world's most patents in AI, 1.57 million, accounting for about 38% of the total global patents. And total number of scientific research paper
are number one in the world, about 769,000 research papers. And industry ecosystem, it has a complete base layer framework, model layers, application layer system has been formed with over 400 national level little giants enterprises, specialized, refined characteristic, innovative, small and medium-sized enterprise, contributing to 10% of the total global industrial scale. And in terms of computing power breakthrough, enterprises such as Huawei, Ascend, and Cambrian have ranked among the world's first echelon of AI chips provider. And also VRAM Technologies, the new CPU is on par with high-end international products. So AI development in China, and in terms of industry application, first in terms of manufacturing, the smart numerical control system has improved processing by about 30%. Healthcare, hugely applied. Ruijin Hospital is one of the very famous hospitals in Shanghai. My father recently had an operation there. So large model has optimized diagnosis and treatment efficiency, identified 18,000 high-risk patients. And transportation, SenseTime, which is one of the large AI companies, they do the facial detection technologies, and they work with China Rail. And then they build in infrastructure AI platforms for that. In terms of finance, intelligence review system jointly developed by ICBC and Alibaba Cloud has reduced cost by 40%. China AI leading companies in terms of general large model, Baidu is in the leading on that. And also ByteDance has a company called Doubao, which almost every Chinese use it on a daily basis, so particularly professionals. And DeepSeek, you perhaps know, early this year, they launched a large language model that is very similar to the ChatGPT that has been adopted worldwide by more than 20 countries. And humanoids, the two leading companies, but there's much more. I would say the Chinese humanoids robotics are really doing so well because the production cost is low. Not like in US, you have Boston Dynamics, but Boston Dynamics, each robotic robots cost so much, but the Unitree can reduce the price like 10 times. So I recently visited Unitree last month in Hangzhou, and the humanoids is amazing. They also have robot dogs, for that. The UBTech is considered to be the first company in China by the humanoids. And other AI applications, so we just talked about SenseTime. They do the visual recognition, very large. Here is the full paradigm. And this company, they are working in the fintech, in the finance industry. They have worked with more than 100 Chinese banks to help them to improve productivity. AI future in China, we see technology, we'll see that a lot of expansion on the humanoids and growth in the AI chips and also the data processing and training. And the manufacturing forecast, AI plus manufacturing is a huge, potential. Governance upgrade, algorithm field combined with the identification management, so is on the rise. So China has shifted from following to running alongside or leading in AI development. So the country, because the government put a lot of money into that, became a huge national project. Compliance regulation, data localization is a must, and personal information protection is very strict, and a security review became much more required. And also, finally, the Xinchuan adaptation. So compliance with the domestic tax standard for governance and state-owned enterprise is also becoming important. I'll skip some of that, which we talk about. I'll talk very quickly. We do have a program. I represent the Cheung Kong Graduate School of Business, the leading business school from China. We have some of the amazing alumni, including Jack Ma of Alibaba, and chairman of Tencent, the chairman of the TikTok, and chairman of the Rednote, chairman of Temu, chairman of the many companies, mobile phone companies, Didi, Chinese Didi, which is the Uber. So we are #1 business school in China.
And we have a program called Asia Start. It's going to China. It's called China AI and the Digital Expedition. So I invite you to join. And you have 5 incredible lecture talking about the scaling and innovation from China and the global implication, global AI strategy and digital marketing, AI-driven organizational change, Industry 4.0, AI, powered manufacturing automation and cross-cultural management in Chinese context. When I visited a lot of 7 amazing companies, Alibaba Group will visit their AI, and also Unitree Robotics, which I mentioned, Meituan, which is a huge, consumer product company, and they have big data centers. And XTPI, AI-driven drug discovery, ExxonMobil, which they produce flying car and electric car, and Hitachi Limited, they participate Sustainable Urban Development Project, and Sanofi, which is a French pharmaceutical company, will see how they use AI to develop the drugs. So this is some of our prior group, participation. We play Tai Chi in the morning. We visit great company, have management discussions, and we have a good time together. We have wines and great moments together. I will personally be there leading the groups. If you're very interested, go to asia-start.org. asia-start.org. Thank you. Thank you, Mr. Buji, for your presentation and for your participation today here at our webinar. Thank you so much. You're welcome. Passo então agora a palavra ao Dr. Luís Costa, o delegado da ICEP em Xangai. Bem-vindo, Dr. Luís, obrigada também pela presença. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Thank you, Mr. Boji, very interesting. Eu vou fazer a minha apresentação em português. Talvez comece aqui com alguns comentários também ao que foi mencionado pelo speaker anterior. Ele falou talvez aqui em 4 ou 5 pontos que eu acho relevantes já a destacar. Ele falou, pronto, eu sou o diretor da ICEP Xangai, nós cobrimos aqui 5 províncias, que na verdade províncias é um nome falacioso, são 5 nações disfarçadas de províncias, no qual se inclui a Xangai, Zhejiang, Anhui, Jiangsu e Jiangxi. Portanto, e estão aqui inseridas na Yangtze River Delta, que corresponde a cerca de 25% do PIB nacional e é um dos polos que o Sr. Boji destacou como, pronto, de liderança e de elevado dinamismo económico e financeiro. Achei interessante porque ele mencionou também várias temáticas pronto, que eu ia também destacar na minha intervenção. Ele falou da questão da Silver Economy, que é realmente aqui a prioridade que é atribuída pelo governo de Xangai ao cuidado, sobretudo aos cidadãos de terceira idade, mas que tem vindo a crescer realmente com o envelhecimento conhecido da população chinesa, e cada vez mais as províncias e os municípios atribuem importância a investimentos e a inovação tecnológica nesta área e pode servir realmente como uma importante plataforma de integração de tecnologia portuguesa, na qual nós temos um excelente know-how e nós temos soluções incríveis nesta vertente que poderão também encontrar aqui um soft landing pad na China. Falo também na vertente de MedTech, falo também na vertente de Smart Cities, que também foram mencionados pelo Sr. Jibo, e talvez também na vertente de nós também, portugueses, também olhamos muitas vezes, talvez de forma errada, que a China é um ecossistema só, enquanto realmente são, na verdade, são vários polos, são vários centros económicos e nós temos de ter cuidado cada vez que analisamos a China como um só. Não posso dizer que Xangai e Zhejiang são duas cidades ou duas regiões idênticas, apesar de estarem no mercado do Yangtze River Delta. Outra palavra fundamental é também a parte da compliance e é uma parte que as empresas portuguesas têm de ter muito cuidado, porque nós estamos talvez familiarizados com a questão do GDPR, com a legislação europeia e muitas vezes nos esquecemos que aqui deste lado nada disso se aplica e que é todo um formato diferente, um formato muito mais, talvez às vezes pode passar quase informal, que é muito mais focado na resolução de problemas, mas depois também colocam alguma burocracia indesesperada e talvez às vezes complicada de entender. Portanto, existe sempre aqui uma necessidade primeiro de capacitação e depois também de compreensão do que se espera deste lado. E finalmente também, pronto, só para acabar a minha análise também do que foi mencionado, também a questão dos
fatores, os setores de high value driven sectors, como ele mencionou. Também concordo. Acho que são áreas que nós devemos apostar. Eu acho também interessante daqueles três polos, agora que puxo aqui em termos de exemplos, nós temos realmente três casos de empresas portuguesas que se posicionaram nas três regiões. Temos, por exemplo, o caso da Sodexia, que está mais para norte. Temos o caso da Critical, pronto, que tentou durante vários anos se estabelecer ali aqui perto, aqui em Suzhou, na Yangtze River Delta. E temos também o caso da Aptoide, que está posicionada mais na área de Shenzhen, ou seja, na Great Bay Area, no sul. Portanto, estes podem servir também como casos de exemplo e casos de estudo para as empresas que queiram cá se estabelecer. Não foram, imagino eu, sem querer falar o nome das empresas, não foram, digamos, integrações no mercado fáceis, certo, terão tido os seus obstáculos, todos diferentes, mas podem ser casos de estudo interessantes e como é que eles se posicionaram também para chegar aqui às contrapartes chinesas. Relativamente talvez aqui fazer um passo atrás, falando um pouco da ICEP China. A ICEP China, nós somos três delegações, duas na China continental, uma na região autónoma, na região administrativa especial de Macau, cobre também Hong Kong, em Pequim cobre todas as províncias das quais as que eu não mencionei. A ICEP, como sabem, apoia duas principais vertentes: a agressão de investimento estruturante, produtivo, da China para Portugal, neste caso, ou então o apoio às empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização para o mercado chinês. E, de facto, o mercado chinês é um mercado com muito potencial. Acho que isso ficou claro e evidente da intervenção anterior. Mas talvez particular na parte da economia digital, foram falados de mais de 40% das transações globais de comércio eletrónico que são realizadas cá. Existe procura contínua por soluções de TIC em cloud computing, cibersegurança, fintech. Pronto, mas ao mesmo tempo temos também aqui vários planos governamentais, dos quais, por exemplo, o que se chama o Made in China 2025, que agora, pronto, já está a terminar, eles vão fazer um novo plano, que privilegia, por um lado, a transformação digital, e incentiva a cooperação com entidades estrangeiras, mas ao mesmo tempo também procura reduzir a dependência da chinesa em termos de hardware, mas continua a haver potencial em termos de soluções de software, serviços digitais e soluções customizadas. Ou seja, é preciso também compreender o que é que acontece deste lado, o que é que se espera das empresas estrangeiras neste mercado, e nisso Portugal tem várias vantagens. Nós temos um ecossistema extremamente inovador, independentemente dos polos. Eu há cerca de 3 semanas tive o privilégio de estar em Portugal e consegui visitar várias cidades. Realmente nós somos muito polivalentes, somos muito adaptáveis. Temos várias empresas, são N os casos de empresas que estão a trabalhar com contrapartes chinesas, simplesmente porque a China é um mercado que deve ser trabalhado e as empresas têm de continuar a apostar. Temos, pronto, uma menor percepção sobre o que deve ser criado em termos globais, no panorama global, relativamente às cidades inteligentes, ao e-governance, mas também em termos de logística marítima, é muito importante. E nós temos também aqui uma rede lusófona, que felizmente na China temos Macau, que pode servir como essa plataforma, e nós poderemos capitalizar das oportunidades que surgem dos interesses chineses por exemplo, nos países de língua portuguesa, dos PALOP, e da nossa capacidade, da nossa rede de contactos e pronto, e esta convergência de interesses no mercado africano pode servir também como uma oportunidade para as empresas portuguesas que talvez acham, têm aqui uma percepção que talvez o mercado chinês seja muito complicado, mas eu consigo cooperar, vale a pena continuar a cooperar com a parte chinesa, mas talvez em mercados nós estamos um pouco mais familiarizados e os chineses têm realmente o interesse. Portanto, digo-vos, os espanhóis já o fazem, não existe nenhuma razão para nós também não o fazermos. Há questão também de ser pragmático, há questão de ser straight to the point, e os chineses realmente apreciam isso e são muito diretos nesta questão de negociação. Em termos de desafios, porque nem tudo é um mar de rosas, realmente aqui a questão que se mais coloca, para além da compliance que já mencionei, diria que é realmente a proteção de propriedade intelectual. É uma questão que é muito falada aqui, tanto por nós como pelas nossas congêneres europeias. Os chineses têm procurado, o governo chinês tem procurado, talvez suavizar a regulamentação que existe,
para também ser mais fácil para as contrapartes estrangeiras, para as empresas estrangeiras conseguirem internacionalizar e conseguirem aqui estabelecer, seja através de projetos de investimento. Não me parece, acho eu, assim, uma primeira vista, ou uma primeira análise para o grande tecido empresarial português, que é SMEs, é PMEs, não me parece execuível estarmos a fazer projetos de investimento de 150 milhões de euros, como foi mencionado, mas em termos talvez em joint ventures ou em projetos conjuntos, parece-me algo execuível. Mas para isso também é preciso de compreensão e termos também escolher muito bem qual é o parceiro chinês que queremos ao nosso lado, ou no lado da empresa, antes de entrar neste mercado. Também é relativamente fácil, como foi mencionado pelo Sr. Boji, encontrar estabelecer uma filial, uma wholly owned foreign entity, e também existe aqui o fator, que obviamente não será mencionado de forma tão aberta, mas existe uma elevada concorrência doméstica. Existem estas três universidades que foram mencionadas pelo speaker anterior, são apenas três exemplos, eles têm centenas de universidades que bombeiam todos os anos para o mundo talento qualificado que tem capacidade de inovação. Portanto, nós temos também de ser capazes de gerar, se não somos capazes de gerar soluções que sejam completamente inovadoras, temos de ser capazes de vender aquilo que temos da forma mais, pronto, repetindo a palavra pragmática pronto, e direta. Em termos de recomendações, falei de Macau como plataforma. Como é que uma empresa portuguesa pode integrar este mercado? Pronto, é sempre um processo com muita paciência, um processo com muito investimento, sobretudo em termos de tempo. A China e Portugal distanciam-se a 10 mil quilómetros. Portugal tem um nível de proficiência em inglês muito superior ao da China. Portanto, esperem barreiras linguísticas que existem, se bem que neste setor talvez são mais fáceis de ultrapassar, mas ao mesmo tempo, na China existem eventos para tudo. Portanto, se quiserem uma âncora para visitar a China, para conhecer o mercado, Xangai, Shenzhen, Pequim, existem sempre eventos, sobretudo nestas vertentes que foram faladas, na questão do software, da AI, tudo isto tem sempre algum evento a decorrer aqui na China. É preciso, digo já, entender que colaborar com a China é colaborar com o governo local. De uma forma ou outra, vocês vão ter que estabelecer um contacto com os governos locais. Não é um papão como parece, não é algo negativo, não é algo que vai lhe dar trabalho extra, é algo que vos vai acabar por beneficiar no longo prazo. Porquê? Porque muitas vezes é através destes bons relacionamentos institucionais que conseguem gerar mais oportunidades também para a vossa própria empresa em termos de oportunidades de negócio ou condições favoráveis ao estabelecimento da vossa, seja lá, da joint venture ou da filial ou o que for. Em termos de cooperação em projetos piloto, em saúde digital, falámos, logística portuária é muito importante. A China tem, pronto, só o Porto de Xangai é o porto mais movimentado do mundo em termos de TEUs. Eles têm um porto em Ningbo que é totalmente automatizado. Portanto, todas as soluções que possam incorporar estas grandes empresas são todos geridos por empresas estatais, daí ter falado também na questão da importância das relações institucionais. Portanto, há que também analisar muito bem o mercado, estudar muito bem o mercado, ver quais são as áreas de oportunidade e como é que conseguimos posicionar devidamente protegidos em termos de propriedade intelectual, ahm, as nossas soluções tecnológicas. E, por fim, talvez um último comentário para acabar a minha intervenção, para não me estender muito. É preciso ter uma postura resiliente, as parcerias podem ser vantajosas, mas também é preciso ter atenção a riscos como a transferência forçada de tecnologia pronto, e a apropriação indevida de marcas e patentes. Isto diria talvez, para resumir, o mais fácil é estar cá, o mais fácil é vir cá, aceitem, não vão conseguir vender sobretudo software à distância, parece-me complicado, é preciso fazer. Eles têm um termo que é o guanxi, que é, pronto, traduzido literalmente, é contacto, é preciso vir cá, é preciso estabelecer este contacto pessoal, mesmo sendo um produto tecnológico, e depois daí, pronto, criar este relacionamento próximo com os vossos parceiros, pouco a pouco, eles normalmente têm a porta aberta, eles aceitam reuniões, portanto, aproveitem, desloquem-se ao mercado, utilizem os eventos, que normalmente são de enorme dimensão, são uma boa altura para fazer estes primeiros contactos, e depois, lá está.
É preciso analisar o mercado chinês numa ótica de médio e longo prazo e não resultados para já. Teremos já tudo o que é bons resultados e pronto. E utilizem também Macau. Macau também é muito importante. Macau e Hong Kong são regiões diferentes da China em termos regulamentar, mas também podem ser plataformas de entrada neste mercado. Obrigada, Dr. Luís, pela sua intervenção e pela Muito partilha. obrigado. Para finalizarmos esta ronda de apresentações, passo então a palavra ao Dr. Miguel Corais, diretor de internacionalização do CH Group. Miguel, bem-vindo. Obrigada. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu digo boa tarde, estou em Singapura, mas antes de mais queria agradecer a todos os presentes, ao Paulo, ao Luís, and good morning, Mr. Bo. Thank you very much for your invitation. It's a pleasure to listen your explanation. It's very useful for us. And now I will speak in Portuguese, and I hope that you don't mind, ok? Ok, portanto, a mim cabe-me aqui apresentar, antes de mais, eu tenho que partilhar aqui o ecrã, peço desculpa. Ok, deixa. Ok. Ok, estão a ver a partilha? Sim, Miguel, sim. Confirmam? Sim, sim, Estou a partilhar a apresentação, não é? Pronto. sim. Ok. Portanto, aqui me cabe, acima de tudo, abordar o tema da ficha de mercado, especialmente dirigida a esta questão do mercado da China. Eu vou tentar ser relativamente rápido e alguns destes slides, inclusive, vou realmente ser rápido. O grande objetivo que eu tenho aqui, por um lado, é dar a conhecer, vamos assim dizer, esta ferramenta para aquelas empresas que estarão interessadas em, por um lado, avaliar a possibilidade de entrarem no mercado, mas, por outro lado, também obter informação com mais detalhe. E, portanto, eu diria que sim, mais importante do que vir aqui com toda uma informação muito detalhada e descritiva. Prefiro fazer aqui uma abordagem quase como demonstrar qual será o potencial que a própria ficha de mercado e a própria informação que consta, até porque é muito densa, e é nesse sentido que eu vou avançar. Portanto, acima de tudo, na minha apresentação, vou dirigir isto para estes 4 pontos. Portanto, em primeiro lugar, o porquê ASA e porquê o TISOA, com uma pequena explicação. Depois, dirigir para a questão da China, e nós, particularmente nesta questão da ficha de mercado, demos alguma ênfase à cidade de Qingdao, mais especificamente, e depois abordar esta questão das oportunidades para as empresas portuguesas e, no final, fazer a conclusão. E porquê que a Ásia e o TISOA? Portanto, o TISOA significa do Portuguese IT Share Service and Outsourcing for Asia. Claro, a Ásia atualmente é um dos grandes motores do mundo digital e na verdade o TISOA pretende ser essa ponte que liga Portugal e a esse futuro, embora muitas destas questões tenham a ver com o presente. Do ponto de vista de objetivos, claramente posicionar o IT português nos mercados asiáticos, mapear oportunidades concretas nos 7 países e criar as pontes reais entre os vários ecossistemas de inovação. Portanto, a Ásia, neste momento, no fundo, tem claramente uma posição de liderança e de centro global de outsourcing e inovação tecnológica, inclusive na apresentação que vimos aqui do Mr. Bo, claramente se percebe isso. Há uma previsão de investimento de mais de 800 mil milhões de dólares até 2029, em especial no mercado dos serviços partilhados e do outsourcing, e depois todo aquele fator também que já foi aqui referido, toda a questão do talento qualificado, a questão dos custos operacionais, a ambição tecnológica e a inserção nas cadeias globais. E, claro,
toda a questão que está a ser impulsionada ao nível da digitalização e da inteligência artificial. Neste projeto, como já foi referido, temos aqui os 7 mercados. É importante referir que cada mercado tem a sua respectiva especialização e, portanto, poderão encontrar essa informação na ficha de mercado. Quero aqui dar aqui alguma ênfase, no fundo, do papel que Portugal pode ter, para além daquela questão que foi aqui mencionada pelo Dr. Luís Costa do ICEP, da questão da África, e Portugal realmente, nós pode olhar para esta questão da Ásia como um interface estratégico entre a Ásia, a Europa e a América. Muito naquela questão que se refere neste setor, o modelo follow the sun, e portanto, Portugal envolver-se na capacidade de estes players terem a necessidade de ter todo um conjunto de serviços 24 horas. Depois, claramente, a forte reputação em compliance, cibersegurança, desenvolvimento de software, RPA, cloud e no Quality Assurance, que todos que estão aqui presentes sabem bem do que estou a falar, e a questão, claramente, de um hub europeu, portanto, o papel de hub europeu e de apoio remoto a centros asiáticos e parceiros técnicos de confiança. Há outras pistas que se pode falar, nomeadamente também a capacidade que temos ao nível multilingue, especialmente para as línguas mais europeias. Também, apresentamos algumas das várias áreas onde Portugal pode apresentar, portanto, isto é do conhecimento dos nossos presentes, e então vou dirigir-me para a questão da China e, em especial, Qingdao. Vamos lá ver, como foi aqui referido, a China não pode ser vista de um só país, a China é uma multiplicidade de situações e de países. A questão de Qingdao, podíamos ter escolhido outra situação, tem muito a ver referindo assim desta maneira, pode ser um território alternativo a outros que, por exemplo, como Xangai, Shenzhen, Hong Kong e outros, pela particularidade de ser, por um lado, tem uma localização costeira estratégica, portanto, tem um porto de referência que está entre os 10 maiores do mundo. O acesso também direto àquilo que é o grande projeto da China do Belt and Road Initiative. Tem infraestruturas de ponto, rede de 5G integral, tem um ecossistema do ponto de vista também de universidades e um ambiente cosmopolita. Tem a particularidade que tem custos operacionais 25% a 30% abaixo de Xangai ou Shenzhen e, como podem ver no mapa, acaba por também ter um papel em algumas situações de, vamos assim dizer, de nearshoring para as grandes metrópoles chinesas. Acima de tudo, muito fruto do seu posicionamento portuário e de uma grande força que existe ao nível do desenvolvimento tecnológico, tudo que está ligado à questão da indústria 4.0, automação e análise avançada de dados, tem uma grande potencialidade. Algumas empresas de referência e fornecedores do setor que constam nesta região estão aqui mencionadas, portanto, e muitas delas, especialmente as duas primeiras, penso que são muito conhecidas do ponto de vista, vamos assim dizer, de uma forma geral, e pode, de uma maneira, direta e indiretamente, olharem para este contributo. Também, na própria ficha, tem elencado um conjunto de fornecedores locais e prestadores na área do IT e do BPO, portanto, temos também, portanto, encontrar algumas políticas públicas e alguns incentivos para o setor, especificamente desta região, portanto, claro que, fazendo aqui este parênteses, poderão encontrar esta informação organizada na ficha e, claramente, se quiserem
poder beneficiar disto exige ainda um esforço maior, mas estão, no fundo, todas as pistas e os caminhos para serem seguidos. Há também toda uma menção de vários ecossistemas e hubs tecnológicos especializados. Isto porquê? Porque quando falarmos daqui à frente na questão dos modelos de entrada, muitos dos modelos de entrada pode ser feito também por via destes hubs e destes ecossistemas existentes, não é? Também, no fundo, estão mencionados quais são os vários setores de maior consumo que existem ao nível dos serviços partilhados e do outsourcing. Portanto, podemos claramente ver aqui a indústria de eletrodomésticos e eletrónico de consumo, a indústria ferroviária de equipamentos de transporte, toda a questão da logística, a questão ligada a toda a área da saúde, energia e sustentabilidade e educação tecnológica e formação profissional. Também existem vários fornecedores locais e multinacionais ativas, que pronto, pode também ser uma estratégia, neste caso indireta, para entrar no mercado. Queria dar relevo à importância, muitas vezes, dos próprios integradores industriais. Também poderão encontrar as várias barreiras à entrada, como foi aqui mencionado. A China propriamente não é, eu diria que não é um mercado evidente à primeira, e nomeadamente é preciso ultrapassar todo um conjunto de barreiras, a tal regulamentação e compliance específico, e existe, na verdade, a Lei de Proteção de Dados e requisitos legais, mas muito próprio do próprio mercado, que é preciso ter em conta. Podem encontrar com uma informação de detalhe relativamente a isto, as próprias certificações exigidas, que têm a sua especificidade e para qualquer empresa que queira entrar tem que corresponder a isto. Também houve aqui um levantamento dos vários gaps e áreas tecnológicas de maior procura. E porquê? Porque muitas vezes, olhando para os vários gaps que existem no mercado e olhando para as forças que o nosso ecossistema e as nossas empresas acabam por ter, há aqui um encontramento de oportunidades, e nomeadamente identificamos aqui alguns. A questão da escassez de serviços especializados em testes e na quality assurance e validação técnica, a oferta limitada de soluções acessíveis e flexíveis na área do RPA e da automação, e portanto, eu como tenho aqui o tempo apertado, vou avançar. Portanto, como mencionei, a questão dos vários modelos de entrada e de soft landing, quero destacar aqui a questão das parcerias com integradores locais, que me parece que é uma das vias a privilegiar. Na questão importante, há vários fatores críticos de sucesso. Portanto, todos os processos na China, penso que é de conhecimento, é importante fazer a relação da confiança, e isso vai gerar tempo. É muito importante a adaptação cultural e linguística, e portanto, houve aqui um conjunto de questões que eu penso que já foram. Também poderão encontrar, assim dizer, uma proposta de roadmap, como, no fundo, desenhar o plano e a estratégia para conseguir alcançar com sucesso. E portanto, eu agora já estou aqui na fase final desta questão. Acima de tudo, dizer que o mercado chinês, como diria, não é, dentro dos mercados asiáticos, aquele que pode ser o mais fácil de trabalhar. É preciso claramente preparar e ter uma adaptação muito prévia. De qualquer maneira, como aqui foi referido, é um dos mercados com maior escala e, portanto, com maior conjunto de oportunidades, mas que também, como qualquer mercado que tenha muito potencial, de alguma maneira também há um conjunto de barreiras à entrada que é preciso saber ultrapassar. A importância das relações de confiança e a importância de olhar para tudo isto numa perspectiva muito de médio e longo prazo, e não estarem à espera de sucessos de curto prazo. Termino, acima de tudo, com a chamada de atenção para os próximos passos do projeto, nomeadamente os próximos ciclos do webinar. Teremos já na próxima quinta-feira a Índia, portanto, no dia 23, e este aqui particularmente vai começar às 11h30.
e, portanto, estou aqui disponível depois para qualquer tipo de questões ou dúvidas que surjam. Portanto, quero agradecer à PPI por esta situação e por, no fundo, termos esta oportunidade e, acima de tudo, agradecer a todos os oradores por estarem aqui presentes e também a todas a audiência que está aqui e que espero que tenha sido útil esta apresentação e, acima de tudo, toda esta contributo que se deu neste webinar. Muito obrigado, Beatriz. Obrigada, Miguel, obrigada pela partilha. Terminadas agora as apresentações, abrimos aqui um espaço para debate, para perguntas, esclarecimento de dúvidas e, portanto, qualquer participação é bem-vinda e agradeço mais uma vez a participação de todos. Não sei se há perguntas, está disponível aqui o chat, se quiserem deixar alguma questão, algum contacto, alguma partilha, e também está disponível aqui a solução de levantar a mão, que é para esclarecer aqui uma dúvida, e depois é permitido ativar aqui o microfone para qualquer tipo de partilha. Temos aqui no chat uma pergunta por escrito, se calhar vou ler para que possam os intervenientes responder, e a pergunta vem aqui de uma participação e diz: existe algum roadmap sugerido para PMEs portuguesas para conhecimento do mercado antes de definição de um plano mais efetivo? Beatriz, já posso eu não detalhei bastante, eu consigo partilhar ou... Sim, ainda está permitido. Pronto, no fundo, claro que depois na ficha terá com mais detalhe, mas vamos lá ver. Acima de tudo, todo este projeto está adaptado para as PMEs e diria que do ponto de vista de roadmap, quando as empresas, no fundo, pretendem entrar no mercado, será muito importante iniciar com um projeto piloto e, acima de tudo, com uma colaboração, vamos assim dizer, limitada e, acima de tudo, testar o mercado, testar o conceito e, acima de tudo, também testar e consolidar as relações locais. Portanto, em primeiro lugar, eu diria, identificar um parceiro local que poderá ser desde aquilo que nós lá atrás também foi mencionado, ou os vários hubs, os vários ecossistemas que existem, nomeadamente em quando existe aceleradoras e instituições de apoio relativamente a isso. Estabelecer também parcerias com alguns integradores, diríamos que é a parte mais fácil. Portanto, não devem assumir esta questão sozinhos, né? Portanto, mas sim encontrar e identificar integradores, hubs ou clusters antes de considerar uma presença própria. A partir daí, traduzir toda a documentação técnica e propostas comerciais, incluindo website, apresentações e credenciais. É muito importante testar se os vossos websites e toda a questão se está acessível e visível, porque por vezes podemos achar que temos toda a nossa informação online que está ligada, mas depois pode não estar acessível a quem vive e quem está na China. Isto claro que é importante, como é óbvio, não é? Investir em certificações e provas e conformidades, portanto, de alguma maneira poderão encontrar na ficha de mercado todas as certificações e provas de conformidade que é preciso. Como em tudo, terão que ter fornecedores locais que possam também ajudar nisso, não é? Portanto, aproveitar as redes institucionais e em especial a questão do ICEP, as câmaras de comércio e os vários protocolos que existem os chineses. Portanto, acho que não é demais dizer que temos que também recorrer a toda a rede e toda a capacidade de networking que existe e ligação. Portanto, há várias instituições que estão ligadas. É preciso, e já foi aqui referido,
a importância da relação com o Estado chinês e pelas razões que são evidentes, que já foram aqui explanadas pelo Dr. Luís Costa. Acompanhar as políticas públicas e os incentivos locais, portanto, posicionando-se em função de objetivos estratégicos de cada zona, portanto, como foi aqui referido, há várias realidades em diferentes províncias, há inclusive incentivos diferentes e há que aproveitar essa questão. É importante, como é óbvio, manter uma equipa dedicada e, acima de tudo, capacitada e informada, e para depois participar em feiras e eventos relativamente, portanto, em Qingdao ou noutras regiões da China que acabam por ser importantes, portanto. E claro, depois, a partir daí, penso que ganharão a confiança suficiente para de alguma maneira definirem a sua própria estratégia. Eu diria que é sempre importante apoiarem-se de expertise de mercado, portanto o mercado chinês não dá para diria, estarmos do lado de cá em Portugal e sem ter ninguém com algum conhecimento, quer do ponto de vista de networking, mas também conhecimento real do mercado, e portanto penso que respondi à questão que foi colocada. Miguel, sim, eu tenho aqui a referência de o participante pedir aqui para falar, não sei se já autorizei aqui essa partilha, não sei se quer fazer aqui alguma questão. Ok, acredito que esteja esclarecido, eventualmente. Portanto, recebemos aqui também mais algumas questões. Eu, se calhar, passo a ler para verificar qual dos oradores pode partilhar. Temos aqui uma pergunta que diz: vi que no website do projeto vai haver um brokerage com empresas desses mercados, se já há data para esse acontecimento? Sim, será no dia 15 de setembro de 2026, portanto, será o culminar do próprio projeto. Ok. Temos aqui mais uma questão, que é: existem incentivos governamentais específicos para parcerias entre empresas portuguesas e tecnológicas chinesas? Eu posso Vamos lá responder ver. esta. Miguel. Ok, força. Não, só um pequeno comentário. Em termos isto aqui lá está, governamentais pode ser visto da perspectiva portuguesa como da perspectiva chinesa. Perspectiva chinesa, existem sempre incentivos locais, normalmente municipais, mas normalmente são atribuídos às empresas chinesas. O que são atribuídos às empresas portuguesas são possivelmente, chamemos-lhe pacotes de conforto, que torna mais atrativo que as empresas estabeleçam ou estabeleçam parcerias com as empresas tecnológicas chinesas. Não estamos a falar necessariamente de grandes empresas, estamos talvez a falar de empresas de média dimensão, com um bom relacionamento institucional, pelo menos aqui no mercado. Isto é o que eu verifico aqui, que sei que acontece, que há empresas portuguesas que beneficiam também, por vezes, destes, digamos, não necessariamente subsídios, não são subsídios pecuniários, mas são talvez apoios, seja o estabelecimento da empresa, a criação, etc. Em termos de português, do lado português, nós temos os pacotes de incentivos, do qual a ICEP é um órgão intermédio, inseridos pronto, no programa do Compete, que as empresas portuguesas poderão se candidatar mediante os seus interesses de internacionalização, não são necessariamente aplicados só apenas à China, mas também são aplicados a todos os mercados, portanto as empresas portuguesas que queiram pronto, avaliar são muito bem-vindas a visitar o Compete, vão até esclarecer uma questão junto do seu gestor de cliente na ICEP, se estiverem encarteiradas. Se não estiverem encarteiradas, podem sempre contactar a ICEP, nós temos um portal para registro, e depois muito rapidamente terão acesso a um gestor de cliente que esclarece as questões necessárias para avançarem com este processo de internacionalização e as candidaturas aos projetos, aos programas de incentivos que estão em vigor. Obrigada. Creio que, não sei se ficou esclarecido, podem sempre pedir aqui para partilhar ou para falar. Há ainda mais uma questão que diz: depois da apresentação dos diferentes mercados e oportunidades, vai haver alguma deslocação a algum mercado? Vamos dizer, ou seja, eu penso que esta questão tem muito a ver, imagino que o cliente está preocupado se haverá deslocação das próprias empresas ao mercado. Isto tem muito a ver com a tipologia de projeto. Este projeto é um projeto de ação coletiva, e aquilo que se pretende é criar conhecimento, iniciar com algumas, vamos assim dizer, conexões ao mercado,
Por acaso, estou aqui em Singapura em conjunto com a diretora-geral da API, Marta Vasconcelos. Haverá uma outra, portanto, ida ao mercado, nomeadamente à Índia, participar num evento ligado a esta questão do outsourcing, dos serviços partilhados e outsourcing, e a ideia aqui é nós conseguirmos estabelecer pontos institucionais e com algumas empresas de referência para alimentar o próprio projeto. Para as empresas irem em concreto, aí terá que se evoluir para outro tipo de projeto, nomeadamente para um projeto conjunto, mas especificamente neste tipo de projeto que estamos aqui associado e que está apoiado pelo Portugal 2020, não há nenhuma ida individual ou coletiva das empresas, mas sim da própria API, na perspectiva de estabelecer contactos e conhecimento e gerar informação para o sistema. Eu posso ir, eu acho que há outra questão que me parece interessante, que acho que é a seguinte. É a última, sim, Miguel. Que tipo de apoio? É Há isso aqui uma mesmo. que eu vi, pronto, que tipo de apoio é oferecido? Quer dizer, eu acho que de alguma maneira já respondi. Este projeto é um projeto que pretende, acima de tudo, olhar numa perspectiva mais global do próprio setor, portanto, mobilizar o setor, capacitá-lo com informação, e, portanto, não há nenhum apoio monetário individual a cada uma das empresas, isso teria que ser, acima de tudo, num projeto conjunto, mas, acima de tudo, estamos a apoiar as empresas muito na questão do conhecimento, estabelecer quais são as pontes e as instituições da Umbrella que serão importantes, e que, de alguma maneira, quando alguma empresa especificamente quiser ir ao mercado, poderá recorrer a todas estas instituições que nós estamos a conseguir criar e lançar, nomeadamente a API está a criar protocolos e pontos de apoio. Há aqui um segundo, que é, Beatriz, eu vou já avançar, que eu estou aqui a ver e respondo. Que critérios podem ser utilizados para avaliar se uma empresa portuguesa está qualificada para atuar no mercado chinês? Especificamente também neste projeto vai haver uma ferramenta que está em desenvolvimento para, vamos assim dizer, qualificar as empresas, ou seja, é uma ferramenta tecnológica, vai-se avaliar, diagnosticar a empresa, até que ponto qual é o nível de prontidão que as empresas têm para estes mercados e desenhar um roadmap para elas se capacitarem e prepararem para entrar no mercado. Portanto, eu diria que este projeto, com essa ferramenta, sim, vamos ter capacidade de poder qualificar as empresas para atuarem no mercado chinês e nos outros 6 mercados. Obrigada, Miguel. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma intervenção. Esta era a última que tínhamos aqui no chat. Se houver mais alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha. Se calhar dar aqui uns momentos, não havendo outras questões ou mais intervenções a serem partilhadas. Damos por terminado. Sim. Eu então termino agradecendo aqui em nome da API a todos os oradores. Mr. Jibu, thank you so much to join us today. Obrigado a todos os participantes, às pessoas que colocaram questões e que têm interesse. Se houver mais questões, disponham, venham ter com a API. A API está cá para ajudar na internacionalização das empresas. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Deixo também o link do website do projeto. Thank you very much. Okay, bye.